Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria poder entrar na sua casa nessa noite de terça-feira, para juntos louvarmos, adorarmos o nome do Senhor Jesus. Amém? E nessa noite estará dando o ensino da palavra o pastor Carlos, e com certeza você será ricamente abençoado. Louvado seja Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Rosânia daqui a alguns minutos. Nós faremos uma oração abençoando a sua vida, né, dando abertura oficialmente neste culto de ensino. Pai Celestial, na Tua presença estamos com o coração grato, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite servir ao Senhor. Ó Deus, através do nosso louvor, da nossa adoração, queremos glorificar o Teu nome, pois o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e do mais perfeito louvor. Abençoe, Senhor, as Tuas filhas, a irmã Rosânia, a irmã Suzana, que estarão entoando louvores ao Teu nome. Glória e honra seja dada ao Senhor. Abençoe nossos ouvintes que estão em casa acompanhando esse culto e que eles sejam edificados através deste louvor e motivados a ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Irmã Rosânia louvando ao Senhor e logo em seguida irmã Suzana para a glória de Deus. Se pelos vales peregrino vou andar numa luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai,
Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu nunca és bem-vindo no refúgio de amor. Pelas águas do pecado deve te alcançarão. Pela morte despecado baterás na porta em vão. Baterás na porta em vão. Muito bem, irmã Rosânia, dê um abraço nos nossos irmãos aí de Uberlândia, irmã Suzana, nossos irmãos aí de Vila Velha, que Deus continue abençoando a vida dos seus pastores, dos seus líderes e dos irmãos que estão aí ao seu lado e de toda a sua família. Glória a Deus. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro dos Salmos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo de número 24. Porque ele fundou sobre os mares e afundou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo, lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. É muito lindo esse salmo, quando diz que Deus, na verdade, poderia falar do Senhor é todo o universo, mas o salmista, ele foi objetivo em dizer sobre a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É de fato a sua plenitude, quer dizer o cosmos, né? Esse céu que a gente contempla é do Senhor, né? Do Senhor e aqueles que nele habitam. Todos os moradores da terra, todos os animais, toda a biodiversidade, a natureza, tudo pertence ao Senhor. E é dessa própria terra que os homens, com a sabedoria que Deus dá a eles extraem das vegetações, eles extraem das plantas e fabricam, né? E geram os remédios, produzem os remédios que ameniza a dor da criação de Deus, né? Ameniza a dor também dos animais. A ciência, né? A ciência tem se multiplicado, a ciência tem buscado na própria natureza remédios, medicamentos que ameniza e traz até cura para aqueles que estão enfermos. Isso tudo é o amor de Deus. Tudo que Ele colocou na terra foi para o bem-estar da humanidade, para o bem-estar dos homens. E se todos usassem de uma boa intenção, com certeza os homens seriam mais felizes. Mas a Bíblia diz que os homens buscou muitas invenções e se separou do Senhor. Por isso o Senhor recomenda que não seja sábio ao seu próprio entendimento. Confia no Senhor, nós devemos depositar a confiança no Senhor. A Bíblia diz aquele que é limpo de mãos. A Bíblia recomenda muitas vezes, levantai as mãos, né, vós que tem as mãos santas, né, quer dizer, para orar pela população mundial, para orar pelos governos, pelas autoridades que foram constituídas por Deus. Aquele que é limpo de mãos
e puro de coração. A palavra nos instrui dizendo do que o homem deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida, quer dizer, da vida eterna. Quando nós guardamos o nosso coração, e de que forma eu e você poderemos guardar o nosso coração? Guardando a palavra de Deus nele. É a palavra que purifica, é a palavra que limpa. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente sabe que o pecado causa uma muralha e às vezes impede de nós termos comunhão com Deus. Por isso devemos vigiar e guardar o nosso coração para mantê-lo puro, né? E isso agrada e alegra o coração de Deus, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Domingo passado nós trouxemos uma pregação falando o que pode deixar o homem e a mulher, né, fora da entrada das mansões celestiais, impedindo-os a entrar pelos portais eternos. O que nos impedirá? A mentira. A mentira é um pecado violento que traz muitas tristezas para as pessoas, para as famílias. Ele pode levar o homem, como está escrito ali no livro de Apocalipse, pode levar o homem a ficar de fora. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, né? Ficarão de fora os mentirosos, ficaram de fora os homicidas, os idólatras, os feiticeiros, ficaram de fora os prostitutos, aqueles que praticam a prostituição, ficaram de fora os mentirosos. O versículo de número 15, se você observar no livro de Apocalipse, capítulo 21, fala muito sobre aqueles que ficaram de fora, né? Os fornicadores ficaram de fora. Então quer dizer, todos esses, no capítulo 22, versículo 15, também fala isto. Então são muitas situações que levam as pessoas a ficar de fora. Aquele que jura enganosamente, quer dizer, que mente, que fala que vai fazer uma coisa e não cumpre aquilo que fala. Isso daí ficará de fora. Então receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação, realmente quem é puro, limpo de mãos e puro de coração. Amém? Então esse salmo, ele dá um espaço para nos ensinar, trazer muitos ensinamentos, mas eu não sou o professor dessa noite. Nós temos aí o pastor Carlos, que tem uma mensagem também, de uns 15 a 20 minutos, e que vai ajudar você a crescer na graça e no conhecimento. Amém, meus amados? Vamos orar neste momento para que Deus abençoe a vida do pastor Carlos. Pai eterno, mais uma vez eu te agradeço por esse momento que pude trazer essa rápida reflexão do Salmo de número 24 em alguns versículos. Abençoe, Senhor, para que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, os nossos irmãos aqui da Igreja Sede e da nossa congregação que estão assistindo este culto, participando deste culto de ensino, os abençoe, Senhor, de maneira poderosa, para que possam se consagrar, se separar mais para o Senhor e buscar cada dia mais, ó Deus, a pureza de coração, guardando o seu coração da vaidade, de jurar enganosamente, guardando o seu coração de se envolver com aquilo que não te agrada, mas escondendo a tua palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Usa o pastor Carlos poderosamente para abençoar todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos com a palavra. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nesta noite nós iremos fazer um breve estudo da Palavra de Deus, que se encontra aqui em Lucas, no capítulo de número 18, do versículo 1 até o versículo de número 8. Nós estaremos passando em breves palavras esse estudo para o nosso crescimento, nosso elevo espiritual. Leamos então a palavra do Senhor. Fala sobre a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário.
E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que então, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Amém. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui que Jesus, Ele sempre esteve atento à vontade de Deus e também para salvar os homens, para transformar o seu entendimento, o seu pensamento com relação à sua vida para com Deus. E aqui Jesus nos dá um ensino maravilhoso, orientando sobre o dever que nós temos de orar sempre e nunca desfalecer, e confiar em Deus, que Ele é maravilhoso, Ele é justo e Ele conhece as nossas necessidades e Ele está atento para ouvir as nossas orações e quer ouvir as nossas orações e está pronto também para nos atender segundo a sua grandeza, segundo a sua misericórdia. Então aqui Jesus dá um exemplo, ele mostra que havia numa cidade um certo juiz, diz que não temia a Deus, nem ele temia a Deus e nem respeitava os homens. Quer dizer, é como se fosse um homem assim um tanto insensível, mas aquela viúva esteve junto a ele, pedindo para que fizesse justiça contra o seu adversário, para que lhe desse o seu direito. E aquele juiz, de tanto ela o importunar, ele diz: eu vou resolver a situação dessa mulher, para que ela não volte e me importune muito. E Jesus disse assim: olha, presta atenção no que diz esse injusto juiz. Quer dizer, ele disse: eu vou atender, porque ela já está me importunando muito, para que ela não fique me importunando muito. E Jesus diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Sim, certamente Deus fará justiça, e Deus ouvirá as orações, e Deus atenderá. Agora é interessante a gente notar uma coisa, que antes Jesus vinha falando sobre pessoas que julgavam-se mais justos que outros e se achavam justos diante de Deus e muitas vezes em detrimento de outros. E isso é reprovável diante do Senhor. Mas é interessante notar que Deus está atento às orações daquelas pessoas que não confiam nas suas próprias obras, na sua própria justiça, mas confiam na justiça de Cristo, que mesmo nós sendo pecadores contra Deus, fracos, Deus enviou seu Filho e Jesus morreu no nosso lugar, trazendo a justiça de Deus ao nosso favor. Jesus veio para nos perdoar os pecados, para nos justificar diante de Deus. Isso é maravilhoso. Então nós devemos confiar no Senhor e estar atentos nas nossas vidas, principalmente nesses dias de hoje, onde a insensibilidade é grande, aonde o mundo está muito materialista, aonde as pessoas estão correndo muito atrás dos seus interesses e muitas vezes se esquecendo de que
é mais importante buscar a Deus, buscar de Deus uma vida espiritual sadia, fortalecida na graça, no conhecimento de Deus. E nós precisamos entender isso e saber que nós precisamos buscar ao Senhor, como bem diz a palavra de Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E a palavra de Deus vai mais adiante quando diz assim: deixe o ímpio os seus maus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Então Deus é um Deus misericordioso, longânimo, e que está disposto a ouvir, muitas das vezes, as nossas firmes razões, como a palavra de Deus nos diz. O Deus de Jacó diz, para nós apresentarmos a Ele as nossas firmes razões, ou seja, nós apresentarmos diante de Deus as nossas necessidades em oração, sabendo que o Senhor está pronto para ouvir. Jesus também, em outra passagem, ele ilustra aqui, mesmo no capítulo 17 de Lucas, ele fala sobre como seriam nos dias anteriores aos dias do Senhor, dia em que Jesus viria. Ele diz assim: assim como foram nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem, aonde os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e tomou a todos. Também ele diz que, conforme foi nos dias de Ló, também onde as pessoas compravam, vendiam propriedades, os homens se preocupavam, na verdade, com os seus interesses, com a sua vida, com o seu hedonismo, com a sua carnalidade, mas desprezavam a Deus, desprezavam a vontade de Deus, não temiam ao Senhor. E aí até que veio aquele julgamento da parte de Deus sobre eles, destruindo toda a cidade. E ainda Jesus alertou e disse assim: olhai para a mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló, ela, devido estar com o seu coração preso aos bens materiais, às suas coisas que ficaram para trás, à cidade, ela desobedeceu a voz dos anjos, a ordenança, que não era para olhar para trás, e no seu coração ela desejou olhar de novo para aquilo que estava deixando para trás, e aí ela foi transformada numa estátua de sal. Assim Jesus diz assim: aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Então, é melhor, muitas das vezes, renunciar ao mundo, renunciar aos prazeres do mundo e buscar a Deus, apresentar-se diante de Deus, consagrar a vida, se humilhar e orar, invocar ao Senhor, buscar de Deus a graça para ter uma vida espiritual sadia, buscar de Deus como que a armadura de Deus em oração, em vigilância, intercedendo, clamando, suplicando ao Senhor para resistir no dia mau, ou seja, nos dias de tentação, nos dias de provação, em que o mundo está afligindo as pessoas, muitas vezes perseguindo também, e o inimigo tentando de todas as formas fazer com que a pessoa perca o foco e abandone a fé, e a pessoa muitas vezes dê ouvido a doutrinas falsas e seja enganado muitas vezes, e pelo engano do pecado ele perca a direção de Deus e perca a sua salvação. Então nós precisamos estar atentos e observando
a palavra de Deus e buscando ao Senhor enquanto nós podemos achar, porque a nossa salvação depende muito do nosso esforço também. Na verdade, Jesus já veio, Jesus morreu na cruz, venceu o inimigo, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos consagrar as nossas vidas, nós precisamos servir ao Senhor com temor e tremor. Então Jesus disse assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Pode parecer que Jesus tarda, mas Jesus não está tardando. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo, não querendo que alguns de nós se percam, mas Ele quer que todos venham ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade, e todos sejam salvos. Então, Deus é maravilhoso e Ele quer fazer uma grande obra na vida de cada um de nós. Jesus continuou dizendo assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, nós precisamos crer verdadeiramente que Jesus veio para nos resgatar, para nos libertar, para restaurar nossas vidas, para nos preparar para servir a Deus em espírito e em verdade, e também nos preparar para morar com Ele na glória. Então, meus queridos e amados irmãos, que Deus nos conceda a sua graça, nos fortaleça, nos dê ânimo, nos dê condições de olhar para Jesus, nos dê a capacidade e o desejo ardente no nosso coração de estarmos levando uma vida de oração para termos a nossa vida espiritual bem estruturada e confiados na justiça de Cristo, que é a nossa base, o nosso fundamento e a nossa segurança para a nossa salvação eterna. Que Deus abençoe a cada um de nós, que abençoe a sua vida. Olha, Deus quer ouvir a sua voz. Muitas vezes a pessoa está aflita, você pode estar aflito, preocupado com alguma coisa, com a situação que nós nos encontramos nesse mundo atual, com esses problemas, essas enfermidades, mas Deus quer ouvir a sua voz, quer ouvir a sua oração, quer que você apresente a Ele as suas firmes razões. Deus está interessado em ouvir as nossas orações, para nos responder, para nos consolar, para nos confortar, para nos encher da sua graça, para nos dar a condição de vencer mediante a fé e continuar servindo a Ele com todo o vigor da nossa alma. E Deus quer isso, quer ouvir de nós e ver o nosso interesse em buscar a sua face e receber dele da sua graça e do seu poder, do seu amor. Então que Deus abençoe a sua vida e você possa invocar o nome do Senhor, possa orar ao Senhor. Jesus disse: olha, entra no teu aposento e ora a Deus, e Deus que te vê no secreto, Ele te recompensará publicamente. Muitas vezes você pode até não estar no seu quarto, mas você pode estar em qualquer parte, em qualquer lugar, e você ora a Deus em espírito, em secreto, e apresenta ao Senhor as tuas necessidades, e Deus certamente ouvirá, e em nome de Jesus você vai alcançar a sua resposta, e você vai se alegrar, porque Deus é justo. Ele não é como os homens, que muitas vezes são falhos, fracos, como esse juiz que diz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Mas Deus é maravilhoso, Ele ama, e Ele responde, e Ele atende. Ora, a palavra do Senhor nos diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós que já cremos em Jesus, nós estamos firmados no poder que há no sangue de Jesus, que nos justifica dos nossos pecados, que nos santifica, que nos transforma, nos regenera e nos garante a vida eterna. Então nós, confiados nessa obra maravilhosa que Jesus efetuou por nós, confiamos no Senhor, confiemos em Deus, sabendo que o Senhor está atento às nossas orações e que Ele responde sim a cada um conforme o seu querer, conforme a sua direção, para a glória do seu nome e para a nossa edificação. Que Deus assim nos abençoe, que o Senhor lhe fortaleça e dê graça, dê sustentação, e que você confie no Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza em tempos de tribulação, em tempos de angústia. Glória a Deus. Então, se você está passando por alguma situação difícil, confie no Senhor, ore ao Senhor, porque Ele está atento para ouvir a sua voz, a sua oração, e certamente Deus enviará o socorro para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade, que o Senhor fortaleça a sua igreja em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor Carlos, que Deus abençoe a sua vida, palavra abençoada nessa noite, que Deus continue abençoando a sua vida ricamente. Meus amados, você que está aí do outro lado, que quer na próxima terça-feira marcar um encontro conosco, venha, abra no YouTube ou no Facebook, nós estaremos ministrando a palavra ao seu coração na próxima terça-feira. Se você quiser vir aqui na igreja sede, no culto de domingo, todas as noites, domingo à noite, começa às 18h30 até às 20 horas e 30 minutos, 2 horas de louvor presencial. Nós temos aqui o distanciamento social, 30%, 50% da nave da igreja pode ser preenchido, e você virá, você traz a sua máscara, participa conosco, temos álcool gel suficiente. Aguardando você no domingo à tarde, de manhã, Escola Bíblica Dominical. Você pode acessar, o link que é enviado, e com certeza você será também abençoado pela ministração do pastor João Araújo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja na terra e todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Está terminado em nome de Jesus.